Então a Nagro ela surgiu, né, para reduzir essa assimetria de informação entre o produtor rural e a cadeia financeira. E depois a gente foi evoluindo em outros produtos, mas a ideia veio de uma necessidade nossa, né, para melhorar essa experiência ali, que a gente entendeu que poderia mudar não só a nossa vida, mas a vida de muitos produtores rurais, trazendo a tecnologia para reduzir essa assimetria de informação. A maioria das propriedades rurais, elas têm uma obrigatoriedade legal por lei ambiental de preservar no mínimo, né, 20% daquela propriedade, ou seja, e ninguém paga isso para o produtor. Né? Mais pontos do crédito é a segurança desse crédito, né? E quando você vai falar de segurança, você vai falar de risco, e o risco climático ele é um dos elos que compõem essa avaliação. Então é um tiro no pé o cara colocar fogo na área dele ali, porque ele está perdendo mais do que ganhando no final do dia. Vamos para mais um AgCast, que é o podcast da Nagro, que conecta você com o agronegócio. Tudo sobre tendências e inovações do mercado. Hoje o nosso convidado é o Gustavo Alves, ele que é CEO e cofundador da Nagro Crédito Agro, a fintech que tem revolucionado o mercado de crédito e análise de risco no Brasil. Além disso, o Gustavo é produtor rural, bacharel em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em gestão de agronegócio pela USP Exalc. Hoje a conversa vai ser interessante, viu, Gustavo? Porque nós vamos tratar de um probleminha que o agro tem enfrentado que não é de hoje. Problemas climáticos e, consequentemente, também econômicos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar com você uma coisa que eu fiquei sabendo por aí, que seu neném tá chegando. Pois é, tá. Também na 37ª para 38ª semana, segundo filho aí, para nascer o Caetano, na expectativa aqui. É, eu vi lá as bem movimentações. Quase que esse podcast não sai, né, Gustavo? Pois é, senão ia ter que atrasar uns dias aí. E, Gustavo, eu vou começar perguntando para você o seguinte: de onde surgiu a ideia de começar um negócio como a Nagro? Legal, é uma história interessante. Como você bem colocou no início aí, né, eu sou filho, neto e bisneto de produtor rural. E acabei, né, o pessoal brinca, um fruto não cai muito longe da árvore. Acabei me graduando em agronomia e, apesar de ter trabalhado um tempo no mercado em indústrias, né, do segmento de insumos, acabei operando também ali junto aos negócios da família como produtor rural. E ali, né, a gente como médio produtor, a gente sempre demanda muito crédito, né, para rodar a operação, para custear, né, é um elemento básico ali para a nossa operação. E sempre que a gente ia operar o crédito, eu via que não era uma experiência muito legal, né? Primeiro que demorava, tinha muita burocracia envolvida, era papel em cartório, era levar no banco, era fazer cadastro, tudo. E ali eu comecei a ver que que essa dificuldade era gerada por falta de informação do produtor para a instituição financeira. E o trabalho que a gente fazia já em conjunto com o Léo, né, que é o outro fundador, era uma consultoria de trazer essa informação para o banco e aproximar o produtor da instituição financeira. E quando a gente começou a investigar mais, a gente viu que esse problema era muito maior do que só na nossa realidade. Ele se aplicava à realidade da maioria dos produtores rurais no Brasil, né, que além dele ficar refém de algumas instituições financeiras que estavam posicionadas geograficamente ali, a propriedade dele, aonde que ele residia, quando ele tentava acessar uma outra fonte de financiamento para complementar a demanda por crédito dele, ele não conseguia porque esse banco ou esse fundo não conhecia o produtor, não tinha informação sobre ele, não tinha nem como verificar essas informações. Então a Nagro ela surgiu, né, para reduzir essa assimetria de informação entre o produtor rural e a cadeia financeira. E depois a gente foi evoluindo em outros produtos, mas a ideia veio de uma necessidade nossa, né, para melhorar essa experiência ali, que a gente entendeu que poderia mudar não só a nossa vida, mas a vida de muitos produtores rurais, trazendo a tecnologia para reduzir essa assimetria de informação. E isso você só percebeu na vivência? Isso, era tomando crédito na pessoa física mesmo. Eu fazia o cadastro e levava o documento no cartório, levava para o banco, voltava para o cartório, registrava a operação, esperava 3, 4 meses, acabava a linha daquele recurso, tinha que esperar o novo ano safra para poder sair. Então foi
Foi onde o calo apertando no meu pé mesmo, não foi alguém me contando, não. E o que mais te cativa no agro? Bom, primeiro, meu histórico familiar, né? E assim, sempre eu tenho foto de 2 anos de idade, 3 anos de idade no meio da lavoura de soja. Então, eu cresci nesse ecossistema, né? Então, já veio dali essa proximidade com o agro. Mas à medida que eu fui crescendo, assim, eu fui vendo que o Brasil, né? Não é uma falácia falar que o Brasil ele é o celeiro do mundo, né? Primeiro, pela nossa capacidade produtiva, o agronegócio, quando você olha o Brasil de uma forma estrutural, ele é o único setor assim que você tem um ganho de produtividade nos últimos anos, né, que isso veio muito com tecnologia, através da Embrapa, na década de 80, 70, 80. Ele é competitivo globalmente, né, então a gente tem uma eficiência de custo aqui, apesar de a falta de infraestrutura para estradas, ferrovias e armazenagem, mas mesmo assim o agro ele se sobressai a isso tudo, ganha produtividade, é um dos setores que mais preserva o meio ambiente, né? Apesar de ter a figura do produtor ali pintada sempre como o cara que desmata, que toca fogo, é muito pelo contrário, né? A maioria das propriedades rurais elas têm uma obrigatoriedade legal por lei ambiental de preservar no mínimo, né, 20% daquela propriedade, ou seja, e ninguém paga isso para o produtor, né? Então, essa conjuntura de fatores, de ser um segmento que eu já estava, né, eu já tinha essa familiaridade, e de ser, hoje, para mim, o principal segmento dentro da economia brasileira, já quase um quarto, um terço do PIB aí, e com essa competitividade e relevância global me fez interessar cada vez mais por entrar nesse meio do agro e ajudar a evoluir, né, o setor aqui no Brasil. A Nagro ela tem duas frentes de produtos. A Fintech, que atende diretamente produtores rurais, e o AgRisk, que é a plataforma de análise de crédito e risco. Quando você iniciou primeiramente com a Fintech, qual foi o maior desafio que você teve? A gente começou com a Fintech, mas o AgRisk ele já existia, né? A gente já utilizava as informações para poder fazer essa aproximação do produtor rural com o banco, né? Com o financiador ali. Só que enquanto a gente fazia essa intermediação, né, de informações e de capital, a gente foi entendendo que havia espaço, né, em conjunto com o banco, em conjunto com a cadeia de suprimentos, por algumas demandas pontuais que aquele produtor precisava mesmo, assim, um giro rápido, um crédito de uma forma digital, e não tinha ninguém ofertando isso para ele, né? Não tinha ninguém endereçando essa demanda dele. E nos últimos anos a gente viu a demanda por crédito no agro crescer quase que 100% ano contra ano, né? Assim, até foi forçando a cadeia de suprimentos, né, se adaptar para financiar também esse produtor, porque só o recurso subsidiado ali do Plano Safra não era suficiente. Então a gente viu ali uma oportunidade de servir também esse produtor rural, complementando, enquanto ele esperava o crédito do banco sair, a gente fornecia um crédito para ele ir girando ali no curto prazo. E foi daí que começou a estrutura da Fintech. Mas quando a gente posicionou, né, como esse crédito complementar para o produtor, e utilizando as informações que posteriormente viriam a ser o AgRisk, né, a gente começou a ter muito relacionamento com a cadeia de suprimentos, então com a indústria que faz os insumos, fertilizantes, sementes, né, os defensivos agrícolas, e ali eles também começavam a demandar informações. Como que vocês estão pegando essas informações de forma estruturada, sem ter que entrar ficar pedindo para o produtor documento, tudo, e como que a gente pode utilizar essas informações na nossa operação, visto que a gente já está financiando esse cara direto ou indiretamente. Então, foi daí que da Fintech saiu o AgRisk, que a gente resolveu pegar o core, né, que a gente tinha desenvolvido ali para fazer o crédito digital, transformar isso num produto, né, num software, e distribuir isso para a cadeia de suprimentos, porque ali a gente via que todo mundo tinha alguma coisa para ganhar, porque o produtor ele ganhava, né, tendo mais fornecedores ali que topavam financiá-lo ali ou vender para ele de alguma forma, né, e o mercado, o setor do agronegócio ganhava com a redução
né, do risco setorial, porque você tem mais informação, você consegue dar crédito de uma forma muito mais eficiente e com menor risco. Então você consegue abranger uma parcela maior, né, de produtores. Então a gente viu que tinha muito a se ganhar dentro do setor do agro, levando essas informações e transformando esse produto, né, vamos falar, num ponto forte aqui do setor agro. Então foi por isso que começou primeiro a fintech, depois veio a AgRisk, muito para de fato mudar a dinâmica do setor ali enquanto a informações, né, e dados. Mas qual foi o seu maior desafio ao longo dessa jornada? Não precisa ser bem no começo, porque às vezes a gente, digamos assim, são altos e baixos, e eu queria saber de você, qual que mais te marcou? Todo dia tem um novo, né? Mas, bom, pensando aqui, dos principais que acho que mais marcou, assim, porque acho que foi o ponto de virada de chave mesmo, que a gente vinha operando nesse modelo de intermediação de crédito, né? E a gente já vislumbrava essa virada de chave para começar a colocar a nossa própria operação de crédito, com esse crédito complementar. E a gente estava se estruturando para isso, já estava em conversa para fazer um fundo e fazer essa mudança de modelo de negócio, e veio a pandemia, né? Ali em março de 2020. E ali a gente, cara, fazia reunião de manhã, de noite, gestão de crise, né? Porque ninguém sabia para que lado que o mundo ia girar depois que esse negócio passasse, quanto tempo ia durar e o que ia ser o mundo depois. E a gente já tinha uma certa convicção que o caminho era a gente ir para essa vertical do crédito, né? De fintech. Então, a gente meio que deu um salto de fé ali. Falou, cara, acho que é o vai ou racha, né? A gente fala, se a gente já tem essa convicção, a gente já sabe que esse é o caminho, vamos pegar o nosso caixa e financiar, já que o fundo agora não vai sair por causa da pandemia. E acho que ali foi o meio que assim, sabe? Quando você vai, mas vai com medo. Então, acho que foi um dos principais desafios, mas que, cara, fomos muito felizes em ter, de fato, tido a coragem de dar esse salto de fé, porque foi o que mudou toda a trajetória da Nagro até aqui, né? É isso que faz uma boa história, né? Os altos e baixos, Exato, mas sempre adiante, sempre crescendo, como a Nagro vem crescendo ao longo dos anos aí. E, Gustavo, como eu comentei no início aqui, a gente vai falar também de questões climáticas. Você, como agrônomo, você acha que questões climáticas realmente afetam o agro no sentido de econômico? Vamos começar pelo meio econômico. Afeta? Com certeza. É um fator que está ligado diretamente ao risco do setor. E na sua opinião, esse ano de 2024 tem sido um pouco diferente? Porque eu pergunto porque a gente teve aí quadros de enchentes, a gente também agora tá na época de queimadas, digamos. Estamos na época porque o tempo é seco. Mas vimos imagens aí, não só aqui em Uberlândia, mas no Mato Grosso, até tornados ali de Fogo, redemoinho, né? Na verdade, de fogo. E isso afeta bastante a produção, acredito eu. Então eu queria saber de você, como engenheiro agrônomo, o que... Eu vou separar essa resposta em dois pontos aqui. Primeiro, assim, o fator climático, né? Eu não vou entrar nem no mérito se isso é cíclico ou se isso já é um comportamento devido ao impacto da humanidade no ecossistema planeta, né? Porque eu acho que eu não tenho base científica para falar isso. Mas, de fato, o que a gente tem visto é que estão tendo cada vez mais ocorrências de eventos extremos dentro de um curto espaço de tempo, né? Igual você bem comentou aí, que essa questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, que foi um fato, cara, bem relevante, assim. A gente tinha bastante clientes lá, que a gente teve que atuar ali em conjunto com eles. A questão da seca, que a gente sempre teve um período muito grande de seca, né? Mas esse ano está sendo maior ainda, né? E em conjuntura com esse fogo que, cara, é de parte criminoso, mas também é muito pelo tempo seco, pelo excesso de calor aí, vento, tudo também. Isso impacta muito, assim, muito forte mesmo, porque um dos principais pontos do crédito é a segurança desse crédito, né? E quando você vai falar de segurança, você vai falar de risco, e o risco climático, ele é um dos elos que compõem essa avaliação.
Então, quando você vai medir um modelo de risco, o fator climático ele está pesando cada vez mais. E se ele pesa cada vez mais no risco, o custo desse capital vai ser maior. Porque se eu tiver que fazer um seguro para essa operação em uma região como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente falou aqui, que já tem um histórico aí de eventos climáticos extremos nos últimos 10 anos, vai ser mais caro. O crédito lá vai ser mais caro. Então, afeta economicamente ali. E outra coisa, por exemplo, a gente está falando do fogo. Né? O fogo, para o produtor rural, é uma das piores coisas que existe. Né? Quando a gente teve uma mudança, né? Vou colocar o agrônomo para falar aqui agora. A gente teve uma mudança do tipo de cultivo, acho que ali entre 80, na década de 90, mais ou menos, que a gente fazia um tipo de cultivo que era o plantio convencional para o plantio direto. O que é o plantio convencional e o plantio direto? O plantio convencional é quando você tem que preparar o solo para plantar. Então, o que é essa preparação do solo? É você fazer passar uma grade, passar um arado, você revolver toda aquela camada superior do solo para depois você colocar semente, fertilizante e tudo. O que foi uma das principais evoluções, né, para o plantio direto? Foi percebido que quando você expunha o solo e você incorporava aquela matéria orgânica que estava em cima do solo, e você não tinha uma camada de proteção entre a luz solar e a superfície do solo, esse solo ficava mais quente, ele aquecia mais e então ele estava muito mais suscetível a perder água, perder umidade, e em eventos de seca, por exemplo, a produtividade ali seria muito mais afetada do que um solo com cobertura. Então, no plantio direto, o que é? Você já não revolve mais o solo, você faz uma preparação inicial, mas a tendência é que você fique 20 anos, 25 anos sem ter a necessidade de revolver essa superfície do solo. E o que isso impacta? Você consegue criar um ecossistema, uma microbiota ali entre matéria orgânica e micro-organismos que são muito benéficos, tanto para segurar essa umidade no solo por mais tempo, que você vai ter uma camada de palha ali da última cultura, né? Mas também você consegue, em eventos climáticos extremos, ter uma capacidade maior desse solo de reter umidade e afetar menos a produção. E o que acontece quando queima esse solo? Você perde esse trabalho de 10, 20 anos todos em segundos, porque você acelera a decomposição de tudo que está dentro desse solo. Então, o pessoal fala, não, pôs fogo lá para limpar, pôs fogo lá porque não queria limpar o pasto, ele queria limpar alguma coisa, mas é contraintuitivo. Pode ter casos de produtores que não têm essa consciência, né? Mas assim, eu acredito que são minoria, visto que o produtor está cada vez mais se tecnificando, porque é quase que um prejuízo. Então, é um tiro no pé o cara colocar fogo na área dele ali, porque ele está perdendo mais do que ganhando no final do dia. Então, essa visão que é o produtor rural que coloca fogo, tudo. Tanto é que os próprios canaviais aqui que queimaram na região de São Paulo, teve um grande player de açúcar e álcool, né, que perdeu 10% do total, 2% do total de receita que ele teria no ano. Nossa. Que foi afetado, porque por prejuízo, né, e assim, como é um cara grande, a gente está falando de alguns milhões, centenas de milhões de reais, né, de produção, que aí você depois tem que renovar o canavial, enfim. Mas só para responder, de bastante volta, mas só para responder, né, o clima, ele, de fato, ele impacta economicamente em custo, né, e se continuar nessa evolução de eventos climáticos mais extremos, com maior frequência, isso vai impactar muito mais alto ainda, né, o custo do crédito ele vai ficar mais caro, e impacta também no ciclo da cultura, né? Então, se você queimou uma área, meio que você começa o trabalho do zero de novo no plantio direto. Nossa, você falando assim, que aprendi aqui, inclusive, que eu não sabia dessa diferença do direto com o convencional. O produtor rural, ele é um verdadeiro herói. Eu sempre falo isso e repito, porque ele não depende, o trabalho dele, né, o sucesso da lavoura não depende só dele. Depende do clima, depende de, enfim, vários fatores externos. E agora, voltando aqui para a questão econômica. A gente viu que no segundo trimestre desse ano, o PIB ele retraiu 2,3% em relação à mesma época do ano passado. E aí, na sua visão, no que isso impacta nas perspectivas do setor? O setor agro, assim como a maioria dos setores, né, econômicos, e o setor agro a gente fala muito de commodity, né? Então
basicamente oferta e demanda. Então essa redução do PIB é muito mais um reflexo do ciclo de baixa, né, de demanda por commodities e tem a estagnação da economia da China, que está comprando menos ou que está com um estoque muito grande, principalmente de milho ali. Mas assim, a oferta e demanda ela vai impactar muito nesse ciclo no sentido de, cara, você vai ter alguns anos de pujança, que por exemplo foi ali de 2016, 17 até 22, que difícil, você teve sempre demanda por quase que totalidade do estoque, demanda por quase a totalidade da produção que estava sendo feita. E agora meio que os principais compradores eles estão estocados. Então, se a gente conseguir continuar se produzindo com a mesma capacidade ali, ia sobrar produto. Sobrando produto, você tem mais oferta, né? Com a demanda menor, os preços caíram. Então, foi isso que aconteceu um pouco ali em 2023, agora em 2024 também, mas tem que lembrar que é cíclico, né? Então, o que está acontecendo? Os produtores estão começando a produzir outros tipos de cultura, outras commodities, daqui a pouco essa demanda aquece de novo, a gente já está falando da Índia começando a aumentar o consumo de proteína animal, que é baseado, né, na soja, no milho aí também. E essas economias emergentes, quando elas começam a enriquecer a população mesmo, a ter mais força econômica ali, eles começam a demandar mais commodities, né? E no final do dia é onde vai puxar o ciclo para cima. Então a perspectiva de baixa ela é momentânea, mas não dá para falar que é daqui 6 meses ou daqui 1 ano, né? Esses ciclos geralmente eles ocorrem a cada 5, 7 anos, assim. Então, eu imagino que ainda tem algumas safras aí, ou uma safra ainda de preços mais, não é nem baixos, né? Mas, assim, falando de soja 120, 130, mas que essa redução do PIB é muito mais reflexo dos preços, né? Que tiveram a redução aí de quase 20, 30%, né? Em relação a 22 ali, 23, início de 23, do que de fato uma queda da produção, né? A gente não está produzindo menos, né? A gente está vendendo mais barato. Gustavo, agora você falando aí sobre safra, a questão do ano passado para esse ano, 30/9 tá chegando. E normalmente 30/9, 30/4 são números aí que, pro crédito, por exemplo, são muito esperadas essas datas, né? Em relação a adaptar critérios de análise de crédito, o que no cenário de volatilidade que a gente está conversando, questões climáticas, enfim, o que a gente pode equilibrar? Nesses últimos anos que a gente teve um ciclo vamos falar de bonança dentro do agronegócio, a gente viu o agrepop, o agretech lá nas propagandas lá, e muitas instituições financeiras, fundos, criaram um apetite muito grande por operações dentro do agronegócio. Só que o agronegócio é uma fábrica a céu aberto, né? O produtor ele bota semente no chão, reza para chover, reza para não chover quando estiver colhendo, né? E muitos desses players que entraram recentemente, eles não têm conhecimento desses ciclos e que tem os períodos de dor de barriga mesmo, que o negócio fica mais apertado ali, mas isso volta, né? E a gente viu muita gente colocando muito dinheiro grande na operação no setor, e agora saindo. Apostaram meio assustado, porque teve mais atraso do que estava esperando, a margem caiu demais e não tinha tanto conhecimento de como redear isso, como operar isso. E o crédito agora está mais escasso. E o que isso reflete? Né? Que os produtores que eles não se estruturaram nesse tempo de bonança, que imobilizaram muito capital, que estava contando que ia ter aquele crédito de novo na próxima safra e não está conseguindo, devido a essa saída do capital, né, parcialmente do setor, esse cara está mais apertado. Então, o que isso reflete? Reflete que nas análises de crédito agora, a saúde financeira do negócio, a capacidade de pagamento desse produtor,
relacionada não só à capacidade de produção dele, mas as dívidas que ele já tem contratado, nível de alavancagem, né? Ter essa visão mais profunda do econômico ali, do produtor, ela está sendo muito mais importante do que era antes. Porque quando você fala de um negócio que está deixando margem de 30%, 40%, aguenta bastante desaforo, consegue pegar mais dívida, consegue se alavancar mais. Quando essa margem reduz para o cenário que a gente está falando agora, em alguns casos aí falando de 5%, 10% de margem, se o cara tiver muito alavancado, se o produtor tiver já muito imobilizado em parcela de máquina, comprou a terra ali, está pagando coisa e pegou bastante crédito para fazer esse movimento, esse cara ele pode ser um problema, né? E isso tem refletido muito, não só no produtor rural, mas também muitas revendas e distribuições pedindo recuperação judicial. Porque contava que ia ter o recebimento do produtor, o produtor atrasou, e aí era um cheque grande, impactou no negócio, né? Então, e assim, a gente teve, principalmente no Mato Grosso, na última safra de soja, o evento de seca lá também, que não é comum no Mato Grosso. Apesar de ter uma produtividade média ainda que estava dentro dos padrões, afetou alguns produtores pontualmente, né? E no Mato Grosso são grandes produtores e isso acaba refletindo também nesse risco maior, assim. Então, acho que o principal ponto do momento agora, e é onde que a gente vê o AgRisk apoiando muito e ajudando, né, essas mesas de crédito ali a ter uma profundidade maior, no fator, vamos falar, financeiro-econômico, né, da operação do produtor rural ali. Ótimo. E aproveitando então, qual o diferencial que a Nagro oferece para esses produtores que passam por esses intempéries aí ao longo de uma safra? Vive muita história dentro de uma safra. Assim, um dos diferenciais da Nagro, né, eu brinco, é entender a vida do produtor, né? A gente sabe que vai ter os momentos que ele vai precisar de mais prazo, que vai precisar renegociar, que não colheu ou que se apertou por algum motivo ali e que o bem mais valioso que ele tem é a propriedade, aquilo ali é meio que não é só a subsistência, né? É o negócio dele, é a vida dele. Ele não está disposto a perder aquilo ali por nada. Então, a gente sempre tem muito, não vou falar muito espaço, mas a gente sempre tenta entender com profundidade se aquele produtor não está conseguindo cumprir com aquela obrigação que foi contratada ou por quê, né? E apoiar de uma forma de reestruturar ali, de ajudar ele a voltar para a operação e continuar no negócio, né? Então, eu até brinco com o Léo ali, ele está dando até algumas consultorias, né, para produtores rurais específicos de como reestruturar mesmo dívidas que nem são com a Nagro. Então, a diferença da Nagro é muito esse approach de entender o produtor, de entender não só na conversa ali, mas utilizando as informações do AgRisk e tentar, de fato, apoiá-lo, não só na hora que ele precisa do crédito, mas na hora que ele precisa também reorganizar ali a vida dele financeira para ele continuar produzindo, continuar dentro da operação, que se ele sai da operação é um cliente a menos, é um produtor a menos para a gente poder trabalhar. Então, a gente só consegue isso unindo essas duas verticais de fintech e software, né? Então, a gente fala que é o poder do ecossistema, né? Então, quando você entrega um ecossistema, você consegue ter visibilidade, segurança e atender o produtor na formato que ele precisa. Na minha visão, um dos diferenciais da Nagro, além de tudo isso que você falou, é o fato de vocês, tanto você quanto o Léo também, serem filhos de produtores, netos de produtores e também produtores rurais. Então, nós vamos além da porteira, né? A gente entende. Agora, voltando aqui para o AgRisk, falando sobre inteligência artificial, que hoje, no mundo de tecnologia, só se fala disso. Em relação à análise de dados para determinar os riscos, conta pra gente um pouco sobre como as ferramentas, agora com a IA, como que elas são usadas para beneficiar as empresas do agro que utilizam o AgRisk. Essa é bem assim... A IA ela tá aí para apoiar a gente no que a gente já sabe fazer, basicamente, né? E fazer isso de uma forma muito mais rápida e mais organizada e estruturada. Então, o principal ganho das ferramentas que a gente está colocando ali de análise de balanço, análise de matrículas, é um ganho, de fato, operacional,
Então, pô, antes eu tinha ali uma matrícula de 120 páginas que o analista tipo, precisava pegar e ler isso tudo, mapear e tirar os pontos ali, e falar, não, isso aqui tem hipoteca, isso aqui tem execução. Vai tempo, A hein? IA faz isso em minutos, né? Então, só aí já tem um ganho de produtividade muito grande que enquanto ele estava perdendo tempo ali fazendo esse resumo de matrícula, ele está fazendo uma análise de crédito de um outro cliente enquanto a IA está trabalhando para ele. A mesma coisa, né? Ela traz também uma capacidade de gerar uma inteligência em cima da base de dados. Então, como a Nagro a gente já está passando de quase 900 mil, né, CPFs e CNPJs avaliados dentro do AgRisk, a gente utiliza esse pool de informações para gerar inteligência para os nossos clientes, para entender qual é o comportamento daqueles produtores e gerar um score melhor, um rating melhor de crédito, dar mais segurança na hora da tomada de decisão. Então, isso é só possível com modelos estatísticos com base em inteligência artificial, que vai tendo um aprendizado à medida que não só vai chegando mais informações, mas a gente consegue dar informações também, por exemplo, feedback para a IA de como que é o comportamento de crédito da carteira da Nagro. Que o fluxo de atraso, o fluxo de pagamentos, né? Isso você consegue, com base nas informações não cadastrais e o histórico da carteira, você consegue ser muito mais eficiente na hora de fazer uma escoragem, ou um rating de crédito, uma sugestão de limite. Então, onde que a gente vê a IA apoiando muito, né, as empresas na tomada de decisão nessa velocidade de tomada de decisão, mas uma decisão muito mais pautada em histórico, em informações ali que que ele consegue colocar junto, que para o analista ele teria que avaliar. Por exemplo, a gente tem a nossa ferramenta de score de crédito, ela roda mais ou menos 60, 70 mil CPFs para poder tomar uma decisão e para poder fazer a modelagem. Então, para um analista, uma equipe de crédito que seja fazer todo esse trabalho, demoraria alguns meses. Com certeza, acelera demais. E aí a pessoa pode focar em outras coisas que dão mais retorno. Gustavo, Exatamente. a gente está falando aqui que a Nagro, ela sempre está um passo à frente. Tanto em tecnologia quanto em inovação. E ainda falando sobre isso, o que esperar de soluções, de questões diferenciadas para o mercado da Nagro? Olha, não sei se é novidade, mas a Nagro, ela de fato se tornou instituição financeira dentro do ano de 2024. A gente recebeu a licença do Banco Central para operar como uma instituição financeira. E isso abre um leque de produtos e oportunidades que a gente pode trabalhar junto aos clientes que já são clientes do AgRisk e levar soluções que não só vão até o risco de crédito, mas soluções financeiras como um todo, né? O que a gente tem visto, né? Que está tendo um crescimento do capital privado dentro do agronegócio, ou seja, os fundos, as próprias empresas financiando esse produtor rural. E para fazer, né, esse financiamento, tudo, você precisa de uma infraestrutura financeira para entregar esse capital lá na ponta para o produtor, né? Não é só o fundo falar, eu quero financiar o produtor e vai dar o dinheiro. Tem toda a emissão de documentos, tem a assinatura, tem a emissão da CPR, da CCB ou da duplicata para registrar aquela operação, o registro, e depois o boleto, o Pix, o cartão de crédito para poder fazer todo esse arranjo, né? Então, o próximo passo aqui é a gente colocar esse módulo de serviços financeiros aqui dentro do AgRisk, para poder apoiar o nosso cliente não só no fluxo da operação de crédito, mas também até no pós-crédito, né? No recebimento, com regra de cobrança e tudo. Então, a gente provavelmente deve lançar no próximo ano aí já o módulo de serviços financeiros dentro do AgRisk, apoiando os nossos clientes, indo além, né, da análise de crédito, indo além da digitalização do crédito, levando também o que a gente está chamando de Banking as a Service do agro, né? Uma infraestrutura tecnológica e financeira para empresas que já operam o crédito dentro do agro, apoiando elas com esse tipo de serviço. Bom demais. E agora, para finalizar, na verdade, eu até tenho uma brincadeira surpresa aí para fazer com você. Mas, antes, para a última pergunta, a Nagro vem aí de uma longa história que já está quase chegando nos 10 anos. Quase. Então, eu queria saber de você, com toda essa experiência, antes, claro, né, você teve a vivência ali e tudo mais no campo, mas ao longo desses anos, essa bagagem que você foi adquirindo, o que o Gustavo de hoje diria para o Gustavo de 2017? Boa pergunta.
Eu diria vai sem medo. Porque, assim, começo de tudo, você sempre tem aquela certa insegurança. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu podia estar trabalhando, operando aqui só a fazenda e tava tudo certo, tomando minha cervejinha de domingo, sem me incomodar com muita coisa, né? Mas a gente tem o bichinho aqui de, cara, se for pra mudar a vida dos outros, pra mudar a minha vida, eu posso mudar dos outros junto com a minha, né? Então, essa insegurança ali, acho que ela faz parte do jogo, mas ir sem medo e confiante que tem uma oportunidade, que você consegue transformar a vida das pessoas através dessa oportunidade, acho que seria a principal mensagem que eu passaria para o Gustavo de 2017 ali. Se a gente pudesse ver o futuro, né, Gustavo? Facilitaria. Muito. Mas a graça da vida tá aí. Exatamente. Agora a gente tem o nosso momento ping-pong. Esse momento ping-pong, Gustavo, é em que eu faço uma pergunta. Aliás, eu leio uma frase e você completa com uma palavra. Ou o mínimo possível ali de palavras, tá? Bom. Então, vamos lá. Anagro para o mercado é? O ecossistema financeiro do agro. Um risco no agro? Não conhecer seu cliente. Um grande problema econômico para o agro é? Mudanças climáticas. O segredo para prosperar no agronegócio? Resiliência. Mandou bem demais. Se eu soubesse, tinha colocado até mais aqui. Agora eu quero só acrescentar mais uma pergunta. E queria saber de você, como agrônomo e com essa vivência toda no agro. O que esperar para 2025? A gente é sempre otimista por natureza, né? Então, esperar que, assim, além do meu filho que eu tô esperando agora, eu tô esperando a chuva de 24 pra gente ver o que vai ser a safra de 25, né? E como que essa safra vem, mas sempre na esperança, né, de ter uma boa safra com um ciclo de chuvas bons aí que cubra o Brasil inteiro, que apague essa fumaça toda e incêndios, e que 2025 seja um ano aí de... Vamos ter esse ajuste que está acontecendo no mercado, mas um ano que o agro volte a ser a menina dos olhos aí. Amém. Gustavo, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Sua ilustre participação. Daqui a pouco eu vou trazer o Léo. Quem sabe o Vinícius. Tá difícil. Dá certo. Só marcar com eles. Só marcar aqui. Mas eu que agradeço a oportunidade aqui de contar um pouquinho da história da Nagro e o que a gente está visualizando aí para os nossos clientes. Muito obrigada, e eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Obrigada e até o próximo AgriCast.